Olha, esse outro problema aqui é uma típica aplicação de divisão de frações. O problema que nós fizemos ainda agora, ele dava um número total e depois ia dando as frações para a gente calcular quem sobrava. Esse problema aqui é o inverso, ele não dá um número inicial de carros. Ele pede o número inicial de carros e ele fala quantos sobraram. Então olha só, eu tenho aqui uma corrida onde o final da corrida foi esse, 45 carros terminaram o percurso. Sabendo que esse número é 9/16 do número inicial. Olha só, então eu tenho o número parcial é 45 carros. E a fração correspondente é qual? 9/16. O problema pede qual é o número total, o total de carros que iniciou a corrida. Então nós vamos usar o número total é igual ao número parcial dividido pela fração correspondente. Isso aqui então vai dar, o número parcial são 45 carros, dividido pela fração correspondente, no caso aqui 9/16. Isso aqui vai dar 45 vezes o inverso dessa fração, que é 16/9. Aqui a gente pode simplificar por 9, vai sobrar 5, então 5 vezes 16, 80. Então o número inicial de carros era 80. É sempre bom a gente dar uma conferida na solução. Olha, eu tinha 80 carros no início. Somente completaram o percurso 9/16. 9/16. Se a gente fizer essa continha aqui, o 80 e o 16 a gente pode simplificar, vai dar 5/1. 5 vezes 9, 45. Então realmente o que ele falou está certo. Apenas 45 completaram o percurso. E nós fizemos a conta certa também. Vamos falar rapidamente sobre um assunto aqui, que é porcentagem. Porcentagem é o assunto do capítulo 9, é um capítulo só sobre isso. Mas a gente pode dar uma introduzida rápida em porcentagem aqui. Uma porcentagem nada mais é que uma fração com um denominador 100. Então você vê porcentagens como 10%, 20%, 50%, 40%. O que quer dizer isso? Nada mais é, então, que uma fração com denominador 100. Quando a gente fala 40%, isso aqui é a mesma coisa que 40/100. Isso é igual a 40%. E lembrando que o D significa vezes, como é que esses problemas aparecem? Calcule 40% de R$50. Então 40% a gente sabe que é uma fração com denominador 100, 40/100. D é o sinal de vezes, R$50 é o número que a gente está querendo multiplicar aqui. A gente pode simplificar aqui por 50, que vai dar 1 e aqui vai dar 2. Então, ainda pode dividir aqui por 2, né? 40/2, isso aqui vai dar 20. Ou seja, 40% de R$50, isso dá R$20. Outro probleminha envolvendo porcentagem. As porcentagens são muito usadas para calcular descontos. Então olha só o que é falado aqui. Ao comprar um livro que custava R$80, consegui que a livraria desse 20% de desconto. Quanto paguei? Então esse desconto é um valor a menos, é um abatimento, é uma redução no preço. O desconto sempre é calculado em relação ao valor total, que é 80. Então esse desconto dado é 20% de 80. 20% é 20/100. O D significa vezes. E aqui é o 80, corresponde a R$80. Podemos simplificar aqui por 10. E aqui também de novo por 10. Então isso aqui vai dar 2 vezes 8, 16. R$16 é o valor do desconto. Para calcular quanto eu paguei, é só você pegar o valor normal e subtrair o desconto. Então a gente pagou R$80 menos
R$16. Isso aqui vai dar R$64. Esse é o valor com desconto que a gente pagou. Mais um probleminha de porcentagem. Em uma turma com 40 alunos, 15% levaram merenda para a escola. Quantos alunos levaram merenda? Ó, então o número de alunos é 15%. 15 sobre 100. D é vezes. De quem? De 40, que é o número total de alunos. Só fazer a continha. Ali a gente simplifica por 10. Aqui a gente vai ficar com 15 vezes 4, 60. 60 dividido por 10, 6. Então, 6 alunos levaram merenda para a escola. Nessa questão aqui, é dito que em uma turma, 11 alunos erraram uma questão da prova. E esses 11 alunos correspondiam a 22% do total. Qual o número de alunos? Então lembra daquela formulinha? Número total é igual ao número parcial dividido pela fração correspondente. Então, para saber o número total, que no caso é o número total de alunos da turma, isso aqui vai dar o número parcial, 11 alunos, dividido pela fração correspondente. Ah, essa fração correspondente aqui é a fração... Que fração é essa? 22%. É 22 sobre 100. Então a fração aqui é 22 sobre 100. Então tem que fazer essa continha. O número 11 dividido por essa fração. Então a gente repete o número 11 e multiplica pelo inverso dessa fração. 100 sobre 22. 100 sobre 22. Posso simplificar agora por 11. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Isso aqui vai dar 100 sobre 2, que é igual a 50. Então, 50 é o número de alunos da turma. A turma tem 50 alunos, realmente 22% disso vai dar 11 alunos. São os alunos que erraram a questão. Então nós acabamos de ver rapidamente uma noção sobre porcentagem, que é o assunto do capítulo 9. Nós vamos agora ver rapidamente frações decimais, que é o assunto do capítulo 7. O capítulo 7 trata sobre frações decimais e números decimais. Vamos ver o que é isso. Relembrando, fração decimal é uma fração que tem denominador 10, 100, 1000 e assim por diante. E o que é um número decimal? É um número equivalente a essa fração. Por exemplo, 17 sobre 10. 17 sobre 10 é uma fração decimal. Isso aqui corresponde ao número decimal 1,7. Como é que a gente faz isso? Tem duas maneiras de fazer. Primeiro a gente pega o número 7, 17. Imagina que aqui tem uma vírgula decimal. Para a gente fazer uma divisão por 10, a gente anda com a vírgula para a esquerda. Então isso aqui vai dar 1,7. Se eu tenho 10, eu ando uma casa para a esquerda. Se eu tivesse 100, andaria 2 casas para a esquerda. Para multiplicar por 10, eu ando com a vírgula para a direita. Muito bem. Uma outra maneira de ver isso é imaginar que a gente está fazendo 17 dividido por 10. 17 dividido por 10 dá 1. Resta o 7. Agora a gente coloca aqui uma vírgula e abaixo um 0. 70 dividido por 10, 7. Então isso aqui vai dar 1,7. Então essa é a correspondência que existe entre a fração decimal e o número decimal. Mais um exemplo aqui. 5,38. Isso aqui é o número decimal. Qual é a fração decimal correspondente? A gente pode ver então facilmente que esse número decimal ele foi obtido com a divisão do número 538 por quanto? A vírgula ficava aqui depois do 8, que era a parte inteira, 538. Essa vírgula andou 2 casas. Então, para essa vírgula ter andado 2 casas para a esquerda, eu tenho que ter aqui 1 e 2 zeros. Eu tenho que ter 100. Então, o número decimal 5,38, ele é equivalente, ele é igual à fração decimal 538 centésimos, ou 538 sobre 100.
Vamos agora resolver alguns exercícios sobre os assuntos que a gente acabou de ver. Página 231, exercício 63. Calcule quanto é que vale 30% de 20. Então lembrando, 30% nada mais é que uma fração, 30 sobre 100. O D nada mais é que o sinal de multiplicação. 30% de 20 é isso aqui. Eu posso aqui de cara simplificar por 100. Ó, simplifiquei por 10. Aqui ficou 10, aqui ficou 2. Agora eu simplifico por 10 de novo. Aqui ficou 3, aqui ficou 1. Então isso aqui vai dar 3 vezes 2, 6. 6 sobre 1. Então 30% de 20 é 6. Outro problema. Quanto é 10% de 70? 10% de 70. Moleza. Simplifico por 10, aqui e aqui. E agora simplifico por 10, aqui e aqui. Isso aqui vai dar 7. Mais um aqui. Quanto é que vale 12,5% de 40? 12,5 sobre 100 vezes 40. Olha, eu não gostei muito dessa vírgula aqui não. Então eu vou dar um jeito de acabar com essa vírgula. Sabe como? Multiplicando por 10. Porque 40 é 4 vezes 10. Se você pegar esse 10 e multiplicar por 12,5, quanto vai ficar? 125. E aqui sobra apenas o 4. Então o que eu fiz? Simplesmente eu peguei o fator 10 que estava aqui nesse número e joguei ele para cá para ele matar essa vírgula. Então esse número ficou 10 vezes menor e esse aqui ficou 10 vezes maior. Agora a gente pode fazer a continha. Se eu quiser eu posso sair simplificando. Vamos simplificar por 125. 25 dá para simplificar aqui, mas não vamos fazer assim não. Vamos fazer essa conta aqui que vai ficar mais fácil assim. 125 vezes 4 dá 500. 500 dividido por 100 dá 5. Se eu quisesse, eu podia ter simplificado por 25, esses dois aqui, e depois ter simplificado por 4, o que sobrou. Então, o resultado desse terceiro problema é 5. Olha, nesse outro problema está aparecendo novamente esse 12,5%. Ele é maldoso, hein? Ele está aqui misturando porcentagem com número decimal. Mas a gente não tem medo de fazer isso não. 12,5 sobre 100 vezes 4 sobre 7. Olha, se eu tivesse um 10 aqui, eu iria jogar esse fator 10 para cá para matar a vírgula. Mas eu não tenho. Então eu vou trabalhar com esse fator 4. Olha só. Quanto é que vai dar 4 vezes 12,5? Vai dar 50. Ah, achou difícil? Não se preocupe, porque no capítulo seguinte nós vamos aprender a fazer essas contas de números com vírgula. Então 12,5 vezes 4 vai dar 50 sobre 100 vezes 7. Eu posso simplificar aqui esse 50 com esse 100. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Ficou 1 sobre 2 vezes 7. 1 sobre 14. E agora tem esse outro aqui, que é 3/5 de 30%. Então, 3/5 de significa vezes 30%. 30 sobre 100. Posso simplificar aqui por 10. E só. Não dá para simplificar mais ninguém. Aqui eu só tenho 3 e 3, aqui eu tenho 5 e 10. Então isso aqui vai dar a mesma coisa que 9 sobre 5 vezes 10, 9 sobre 50. Agora temos aqui mais 3 probleminhas sobre divisão de frações. Então vamos ver aqui, 6/7 multiplicado pelo inverso dessa fração. 35 sobre 12. Agora, podemos simplificar aqui esses dois por 7. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 5.
Podemos simplificar esses dois aqui por 6, aqui fica 1 e aqui fica 2. Então vamos ficar com 5 sobre 2. Outra divisão de frações, 3 divididos por 4/5. Então nós escrevemos esse número 3 como 3 sobre 1 e multiplicamos pelo inverso dessa fração, 5/4. Aqui não dá para simplificar ninguém, vamos ficar simplesmente com 15 sobre 4. Essa última, 16 sobre 27. Aqui vamos lembrar que 12 é a mesma coisa que 12 sobre 1, então podemos fazer isso aqui, repetindo a primeira fração e invertendo essa segunda, 1 sobre 12. Agora podemos simplificar aqui esses dois por 4, ficamos aqui com 4 e aqui com 3. Vamos ficar então com 4 vezes 1, 4 sobre 27 vezes 3, 81. 4 sobre 81. Mais um tipo de problema que recai em divisão de frações. Olha só, quantas vezes a fração 3/5 cabe em 4 unidades? Olha, eu vou fazer um problema equivalente a esse. Quantas pessoas de 70 quilos cabem em um elevador que tem capacidade para 350 quilos? Quantas pessoas vão caber? 5 pessoas. Como é que você fez essa conta? Você dividiu 350 por 70. Então isso aqui vai dar 5 pessoas. Você pode botar 5 pessoas de 70 quilos no elevador de 350. Para saber quanto que uma determinada quantidade cabe em outra, é só você fazer a divisão da segunda pela primeira. Então nesse problema é perguntado quantas vezes a fração 3/5 cabe em 4 unidades. Então eu tenho que fazer 4 dividido por 3/5. 4 dividido por 3/5, que é a mesma coisa que 4 sobre 1 vezes 5/3. Isso então vai dar 20 sobre 3. Então a fração 3/5 cabe 20/3 dentro de 4 unidades. Esse outro problema aqui é a mesmíssima coisa. Por quanto devemos multiplicar a fração 3/5 para que o resultado seja a fração 7/2? Olha, pode ficar um pouquinho complicado porque isso aqui são frações. Se você tivesse números inteiros, seria muito mais fácil. Por quanto devo multiplicar o número 3 para que o resultado seja 18? Por 6. E como é que você calculou esse 6? Você fez 18 dividido por 3. 18 dividido por 3 dá 6. Então, o quanto que eu devo multiplicar o número 3 para que o resultado seja 18? É 6. E esse 6 eu calculo dividindo isto por isso. Então, no problema, por quanto devo multiplicar a fração 3/5 para que o resultado seja esse? Então é só pegar essa fração e dividir por essa. 7/2 dividido por 3/5. Isso vai dar a mesma coisa que 7/2 vezes 5/3. Aqui não dá para simplificar ninguém. Ficamos então com 35 sobre 6. Então por quanto devemos multiplicar a fração 3/5 para que o resultado seja 7/2? É por isso aqui. Não acreditou? Pode conferir. Vamos fazer aqui a prova real. Então, eu vou pegar a fração 3/5 e vou multiplicar por 35 sobre 6. Vamos ver como é que isso aqui vai dar 7/2. Olha, aqui eu simplifico por 5, vai dar 1, e aqui vai dar 7. Aqui eu simplifico por 3, vai dar 1, e aqui vai dar 2. Então isso aqui deu 7/2. Conferido. Você se lembra das propriedades das operações aritméticas que nós mostramos no capítulo 4? Pois é, nós mostramos a propriedade do fechamento, elemento neutro, a propriedade comutativa, distributiva e associativa. Olha, as operações com frações, que são adição, multiplicação, divisão,
faltou uma, adição, subtração, multiplicação e divisão. Elas têm as mesmas propriedades, com uma diferença. A divisão de frações, ela tem a propriedade de fechamento. Com números naturais não existe fechamento. Por exemplo, 2 dividido por 3 não é um número natural. Então a divisão de números naturais não tem a propriedade do fechamento. Mas entre as frações essa propriedade existe. Se você tiver qualquer fração e dividir por outra fração, você vai ter a propriedade de fechamento também. Você só não pode fazer divisão por zero. Então 2 dividido por 3 dá 2/3. A gente diz que as frações elas têm a propriedade de fechamento, só que não é no conjunto N, é no conjunto Q. Conjunto dos números racionais. Então as operações com frações têm as mesmas propriedades das operações com números inteiros, só que existe a propriedade de fechamento, que no caso dos números naturais não existe. Nós já aprendemos a resolver expressões com números naturais. Temos que saber fazer também expressões envolvendo frações. Então, existem as mesmas regras de precedência entre parênteses, colchetes e chaves, e aquela regra que diz que as multiplicações e divisões têm que ser feitas antes das adições e subtrações. A única diferença é que, em vez de operar com números naturais, vamos estar operando com frações. Muito bem, temos então aqui o conteúdo desses colchetes, que tem que ser dividido por essa outra expressão aqui. Dentro dos colchetes, nós temos uma multiplicação do conteúdo que está entre parênteses aqui e esse outro conteúdo aqui. Então, nesse caso, nós devemos fazer as operações com frações parte por parte. Por exemplo, aqui nós temos 4/7 menos 1/3. Vamos ter que reduzir ao mesmo denominador aqui para poder fazer essa subtração. Aqui também vamos ter que reduzir ao mesmo denominador. Só que esses denominadores daqui não tem nada a ver com esses denominadores aqui. Então, por exemplo, não devemos tirar o MMC entre todos esses denominadores. Nada disso. Vamos fazer por partes. Primeiro esse aqui. Entre essas duas frações, o MMC dos denominadores é 21. Então aqui nós vamos multiplicar por 3 e aqui por 7. Entre essas duas frações, o MMC entre os denominadores é 40. Então aqui nós vamos multiplicar por 8 e aqui por 5. E aqui a mesma coisa, temos outra subtração. Vamos ter que tirar o MMC aqui, que vai ser 15. Então aqui vai ser multiplicado por 5 e aqui por 3. Vamos ficar então com... Aqui nós vamos ficar com 3 vezes 4, 12. 12 menos 1 vezes 7. 12 menos 7, 5. 5 sobre 21. Essa fração vai estar multiplicada por essa outra aqui, que vai ser 8 vezes 2, 16. 5 vezes 1, 5. Então 16 mais 5, 21. 21 sobre 40. Tudo isso dividido por 2 vezes 5, 10. 3 vezes 1, 3. Então vai ficar 10 menos 3, 7. 7 sobre 15. Muito bem. Temos agora aqui uma multiplicação de duas frações. E por acaso esse numerador é igual a esse denominador, podemos simplificar. E aqui nós temos 5 sobre 40, podemos dividir todo mundo por 5. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 8. Então vamos ficar com isso aqui. O conteúdo aqui vai ser 1/8, dividido por 7 sobre 15. Então isso aqui é a mesma coisa que multiplicar por 15 sobre 7. Então isso aqui vai dar 15 sobre 56. Uma expressão matemática que se preza, ela tem as 4 operações, mas de preferência ela deve ter também a 5ª operação, senão fica sem graça, né? A gente tem que saber fazer então a potência de uma fração. O que significa, por exemplo, 2/5 elevado ao cubo? Qualquer coisa elevada ao cubo
pode ser calculada como qualquer coisa vezes qualquer coisa vezes qualquer coisa, né? Um número qualquer elevado ao cubo é o número vezes o número vezes o número. Então aqui, uma fração elevada ao cubo nada mais é que essa fração multiplicada por ela mesma, 1, 2, 3 vezes. Então, isso aqui vai ser igual a 2/5 vezes 2/5 vezes 2/5. Que é a mesma coisa que uma fração onde o numerador é 2 vezes 2 vezes 2 e o denominador é 5 vezes 5 vezes 5. Ora, isso aqui é a mesma coisa que 2 ao cubo dividido por 5 ao cubo. Então, dessa forma, nós vemos como que se faz para elevar uma fração ao cubo. A gente eleva o numerador ao cubo e eleva o denominador ao cubo. Isso vale para qualquer potência de fração. Para elevar uma fração a uma potência, nós elevamos o numerador e elevamos o denominador a essa mesma potência.